Bom, o Grupo Olho do Dono tem um propósito de a gente compartilhar experiências entre nós, simples mortais, não tem ninguém aqui que é ó concurso, nem dono de Google, nada. A gente troca as experiências porque elas são ricas, importantes, e a gente acredita que a gente vai aprender muito com elas. Então, para a gente começar, hoje o tema é dar e receber feedback. Algo super simples, tranquilo, que ninguém se incomoda. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, certo? Quer falar rapidinho, Benê? Depois a Regiane fala e a gente vai trocando a prosa aí. Ok. Eu estou aqui puxando uma transparência que eu sempre uso nas minhas aulas, que resume o feedback. Deixa só um minutinho aqui. Porque, para a gente começar, eu pensei na gente só fazer uma introdução teórica do que é isso, né? Porque, embora seja muito comum falar sobre feedback, mas talvez as pessoas não saibam exatamente como é que é esse processo. A gente faz isso o tempo todo, mas talvez não saiba que isso é um processo estruturado, que é muito estudado e que cada dia se descobre mais coisas a respeito disso e tudo mais. Então, a palavra feedback, ela é do inglês, né, que significa retroalimentar, né? Feed é alimentar, o back é de volta. Então, a ideia é você devolver alguma coisa, né? Quando a gente fala de comunicação, o processo de comunicação implica em você ouvir, alguém lhe diz alguma coisa, isso passa por uns filtros, né, que é o meio, né, e aquele código, aquela mensagem chega até você. E o processo se completa quando você, baseado no que você entendeu, você responde uma pergunta, por exemplo, ou dá algum retorno que seja. E essa devolutiva é que a gente chama, aqui no fluxo da comunicação, se chama de feedback. Só que aqui tem uma coisa bem importante, que se fala aqui em comunicação, o que a pessoa entendeu não é o que você disse, mas o que chegou até os ouvidos dela, né? E aí, entre o que eu digo e o que eu escuto, tem as barreiras, né? Que podem distorcer completamente aquilo que eu estou dizendo. Então, quando a gente atenta para isso, a gente passa a prestar atenção que quando eu vou devolver alguma coisa para alguém, eu preciso entender bem o que foi que chegou até mim, qual é a minha leitura, né? E essa leitura é exatamente a análise, né? Então, eu preciso analisar o conteúdo e eu preciso analisar a forma, né? O que eu vou dizer e como eu vou dizer, partindo do pressuposto que o feedback seria uma interação, um contato, uma conversa, alguma coisa que seja. Não necessariamente precisa ser vocal. Você pode usar a linguagem não verbal à vontade, né? Então, por que falar sobre isso é importante? Porque se eu não atentar para a forma e para o conteúdo, eu corro o risco de, na melhor das intenções, eu estragar todo um trabalho, eu entornar todo um caldo e eu fazer uma situação ficar talvez bem pior do que ela já está, ou do que ela ficaria se eu tivesse feito a coisa certa, tá? E aí, só para concluir essa minha primeira fala, né, o feedback tem algumas recomendações, né, alguns pontos que a gente precisa atentar. E aí eu acho que à medida que a gente for falando, isso a gente vai discutindo. Quer falar, Regiane? Olá, boa noite. Tudo bem? Oi, Benê. Tudo bem? Tudo. Então, a gente recebeu bastante perguntas sobre o tema, principalmente essa questão de como estruturar o feedback, né? Porque realmente no dia a dia a gente já pratica muito feedback, né? Mas quando estruturado, eu vejo que existe um certo receio, né? Existe também uma certa barreira
dentro das empresas, como lidar com esse feedback, porque quando é algo mais informal do dia a dia, não é tão temeroso, né? Mas a partir do momento que se torna algo mais estruturado, inclusive foi uma das perguntas que a gente recebeu, existe esse temor. Então, é importante a gente entrar nessas questões, inclusive da estruturação do feedback, como estruturar, e aí a gente vai conversando sobre o tema. Beleza. Então, vou começar a pôr linha na fogueira. O feedback é o propósito dele, o Benê falou muito da questão do retorno, né, da retroalimentar o processo, mas o grande propósito do feedback é você desenvolver ou ajudar nas percepções que as pessoas talvez não tenham. Então, não é só para a gente falar de erro, é para a gente fazer alguns ajustes, algumas considerações, falando mais do ambiente profissional, que possa ajudar a pessoa. O feedback ele é estruturado de uma forma muito simples. Todo feedback requer uma ação da pessoa. Então, se eu dou um feedback para alguém, pressupõe-se que a pessoa vai querer dar uma ação para aquilo. Só que a estrutura do feedback tem que ser adequada para que a pessoa se sinta motivada a fazer aquilo. Se eu dou um feedback só de esculacho, né, que é o que a gente vê muito, infelizmente, a pessoa vai se sentir mais encapsulada, presa, e não vai ter vontade de fazer nada diferente. Ela vai muito mais para o lado pessoal do que qualquer outra coisa. Aí vem aquela questão pessoal que a gente sempre discute, que é algo super importante. Então, o feedback, ele precisa considerar 3 coisas importantes. Primeiro, ele tem que ser específico. Não adianta dar um feedback para alguém se a pessoa não sabe do que eu estou falando, não se coloca naquela situação. Vou dar um exemplo. Na empresa que eu trabalhei, a gente tinha feedback uma vez por ano. E uma vez eu recebi um feedback de um gestor meu, que era em novembro, e ele falou de algo que eu tinha feito em janeiro. Eu não lembro nem que eu comi ontem, como é que eu vou lembrar que eu fiz em janeiro? Então, se você não conectar a pessoa com a realidade, fica difícil ela entender e evoluir a partir daí. Então, o feedback ele é o mais rápido possível. Ele só tem um porém, desde que a pessoa esteja equilibrada. Porque se eu estou nervoso para dar um feedback, ou se a pessoa está descontrolada para receber um feedback, não adianta nada. Espera, porque isso não vai fazer o mínimo efeito. Vai ser pelo contrário, né, que o Benê falou. Vai só enfatizar e ir pelo lado ruim da história. Então, o feedback ele é o mais rápido possível, desde que as pessoas estejam aptas para essa conversa, para esse feedback. Então, o primeiro ponto é oportuno. O segundo ponto primeiro ponto é específico. O segundo ponto é oportuno. Então, específico é se conectar. O segundo é o mais rápido possível, desde que a pessoa esteja equilibrada. E o terceiro é como deixar ele equilibrado, de fato. O que é o equilíbrio? Eu posso dar um feedback para o Benê. Falei, Benê, o que você está fazendo não está certo. É um feedback. Agora, falou, Benê, cara, você já fez muita coisa na sua vida. Você já construiu, já enfrentou desafios muito piores que esse. E se a gente ajustar isso, vai ficar melhor ainda. O feedback é o mesmo. Só que o que eu fiz? Eu deixei o processo ele equilibrado. O que é? Pontos positivos, a oportunidade de melhoria ou negativa, como queiram chamar, e fecho com positivo. A gente chama de feedback sanduíche. Esse equilíbrio é importante. Porque se eu quero a motivação de alguém, eu não posso só descartar o que a pessoa fez de bom e só considerar o que ela está fazendo errado, ou o que ela precisa ajustar. Então, o equilíbrio é bom. Só que o equilíbrio precisa depender de conhecer as pessoas. Se eu conheço as pessoas, eu consigo fazer um feedback equilibrado. Se eu não conheço, vira um processo falso. Né? Falar, Benê, você é um cara... o Benê falou, o que você está querendo, né? Querendo chegar aonde? Não me vejo nessa situação. Então, tem que ser algo verdadeiro. Verdadeiro para realmente justificar. O único porémzinho do feedback sanduíche se chama a utilização da palavra mas, contudo, todavia, entretanto, dos advérbios de negação, né? Contrários. Porque eu posso falar, Benê, você é um cara fantástico, você fez muitas coisas, mas, quando eu falo mas, o Benê já esqueceu tudo que eu falei. Ele vai só focar no que eu falar depois. Só que tem uma sacada nisso. A gente usa o e. O e ele é um conector, ele soma.
Então, eu consigo conectar as coisas. O mas, ele subtrai. Só que eu tenho uma vantagem de usar o mas. Fala, Benê, esse problema aqui está há 10 anos já, ninguém resolve, mas eu sei que você tem competência para isso. Aí ele é positivo. Quando eu reforço o positivo após o mas, ele fica bom. Então, a estrutura no feedback, ele está no ser específico, no oportuno, o mais rápido possível para ajudar a pessoa, e no equilíbrio, para que a pessoa se sinta motivada para sair. Essa é a estrutura que a gente usa, recomenda, ele funciona muito bem. Eu acho que é um grande início para a gente começar a trazer exemplos, evidências e implementar em cima disso como as pessoas podem estruturar ainda melhor seus feedbacks. Tem isso que você falou é legal, porque a gente nós temos um traço cultural, nós latinos e nós brasileiros, nós não somos diretos, né? Da nossa cultura evitar o conflito. Então, você sabe disso, que já trabalhou com muita gente de outras culturas. Eu também tive a oportunidade muito grande de trabalhar muito direto e por muito tempo com pessoas de culturas bem diferentes. Não sei se a gente também já teve essa oportunidade. Mas outras culturas, eles não têm esses melindres todos que a gente tem para dizer alguma coisa para alguém. Porque a gente é muito preocupado com o que as pessoas vão pensar. A gente um traço cultural nosso que a gente valoriza muito é o relacionamento. Então, a gente faz tudo para não queimar, para não ferir o relacionamento. E, por conta disso, a gente acaba incorrendo em erros e não ser assertivo na hora de dizer alguma coisa para alguém. Então, isso é uma coisa que a gente precisa parar com isso, né? Primeiro porque eu posso muito bem ser assertivo, e aí muita gente confunde assertividade com grosseria, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Ser assertivo é você ser preciso, direto no ponto, né? Usando aquilo que realmente, usando informações concretas, reais, né? Sem ferir ninguém, sem ofender os brios das pessoas. E então, a história da gente ser direto, para o feedback é fundamental você ser direto. Então, vá no ponto. Então, a gente sempre fala, a gente costuma muito tá nesse conjunto de traços culturais, a gente confundir a pessoa com o que ela fez, né? Então, em vez de eu falar sobre a ação de alguém ou o comportamento de alguém, eu vou na identidade da pessoa, né? Eu personifico a coisa. Então, eu digo, você fez isso, você fez aquilo. Fica mais importante quem fez do que o que foi feito. E é a primeira coisa que precisa separar. Quem fez é uma coisa, o que foi feito é o que está sendo tomado em questão, né? E então, dentro do que você estava dizendo, do feedback ser oportuno, do feedback ser dado na hora certa, né? O mais próximo possível do ponto que aconteceu, não pode ser meses, né? Em dezembro, alguma coisa que você fez em janeiro, né? Tem que ser o mais próximo possível. E uma outra coisa que eu queria trazer aqui que você também falou, que eu acho legal a gente enfatizar, é a história o feedback também é entendido erradamente como aquilo que precisa ser corrigido só quando alguém erra, que você falou muito bem. Eu chamo isso do feedback reativo. É só o que a gente faz. A maioria das vezes a gente dá feedback reativo. Mas o feedback proativo também existe e precisa ser utilizado. O feedback proativo é aquilo que é aquela informação que a gente dá para aquela pessoa de coisas que estão indo bem. Então, a gente não dá só... a ideia corrente é, alguém fez alguma coisa, precisa ser corrigida, precisa ser observada, eu vou lá e faço, e dou o feedback, um feedback corretivo, negativo, ou seja, como alguém queira chamar.
Mas se está tudo correndo bem, inclusive é uma das falácias que a gente tem que acabar, é que time que está ganhando a gente não mexe, né? Isso tem que parar. Então, a pessoa que está fazendo as coisas corretamente, ela também precisa, e você dá reforço positivo quando você dá feedbacks positivos. Isso está indo bem, isso é exatamente isso. E aí, enquanto você faz isso, você até desafia a pessoa a ser melhor do que o que ela é. Porque se eu estou fazendo as coisas certas e ninguém me diz nada, eu digo, mas peraí, eu não estou percebendo que eu estou fazendo diferença aqui na jogada. Né? Então, quando alguém chega e reconhece alguma coisa positiva que eu estou fazendo, isso me dá um impulso para que eu faça melhor. Porque se eu já estou fazendo bem, por que eu não posso fazer melhor? Né? Vou dar um fôlego agora. Eu acredito que vai muito da cultura da empresa, né? Quando a gente tem uma cultura que incentiva a melhoria, né? Que incentiva com que as pessoas erram mais faz, né? O errar, mas corrigir rápido, e vai muito de encontro com a nossa live da semana passada também, né? Quando a gente tem uma cultura que permite, que faz com que as pessoas se sintam à vontade, né? Inclusive para falar, para melhorar, para ter essa troca, isso se torna algo mais automático, né? E menos formal, eu diria assim. Quando o feedback é algo mais natural, mais rotineiro, fica uma coisa mais leve. Eu acho que essa é a palavra, né? Menos dolorido, como é tão visto por aí, né? O Benê levantou uma coisa também, junto com a Regiane, da questão do feedback. O feedback, a gente está acostumado a se preocupar em dar o feedback. Mas tão importante quanto é você pedir o feedback. Feedback é algo gratuito. É algo que está ali, que pode ajudar numa percepção de alguém, para que você possa fazer diferente alguma coisa, até melhor. Ou até para saber se você está indo no caminho certo. Que nem o Benê falou, ó, vamos reconhecer as pessoas. Feedback também é de reconhecimento. Só que se eu não deixo, se eu não percebo ou não tenho um feedback sobre o que eu faço, eu não sei se eu estou no caminho certo ou não. E aí eu me sinto inseguro. E se sentir inseguro numa organização é ruim. Então, buscar feedback é buscar a melhoria que você precisa. Algo gratuito, está ali, ó, é fácil. Aí você, e aí, como é que está indo? O que você está achando? Me dá um feedback disso. Busque o feedback. Você quer crescer profissionalmente? Crescer como pessoa? Busque o feedback para você. Você vai escutar coisas talvez que façam sentido, coisas que não façam sentido, mas aí a decisão é sua. Você não está mais no escuro. Você sabe, né? Você tem informações para poder lidar com aquilo. Eu brinco eu faço uma dinâmica da laranja, né? Eu comentei outro dia que eu tiro 3 pessoas da sala, de um público de 20 pessoas, e cada um entra para descrever uma laranja para todo mundo, como se todo mundo não soubesse o que é uma laranja. Então eu tenho que escrever, não adianta falar o nome laranja, tem que escrever o que tem na mão, de costas para as pessoas. Eu já fiz centenas de vezes. Não existe uma igual a outra. Então, se a gente olhar esse processo só, já me mostra, puxa, eu tenho uma visão minha que talvez não é a mesma que as pessoas estão tendo. Então, você quer ter um processo de aproximação com as pessoas, conhecimento com as pessoas, procure entender o que elas acham. Procure se mostrar, entender qual é a percepção delas para você ajustar a sua percepção. E também passe o feedback para todo mundo. Eu acho que o feedback ele tem que ser tanto a receber, até mais do que a dar feedback. A dar feedback é você olhar as situações e aproveitar a situação para melhorar, ajudar alguém, ou na motivação, só no reconhecimento, ou numa melhoria que ela precisa melhorar em algum aspecto. E receber para você também, para você ter um norte do que você precisa para aprimorar e melhorar sempre. A gente estava até... Acho que a gente conversou sobre isso já.
não sei se foi com vocês que eu falei, a gente estava discutindo sobre como eu reajo quando eu vou receber o feedback, né? E aí a gente até faz aquelas famosas perguntas: o que você prefere, dar ou receber feedback, né? Aí uns dizem que preferem uma coisa, outros dizem que preferem outras. Como a gente, um dos propósitos desse grupo é falar para empresários, para empreendedores, gente que comanda um grupo de pessoas, normalmente essas pessoas estão na posição mais de dar feedback, né? Então, espera-se dela que ela faça isso bastante. E a pessoa, ela pensa pouco, eu acho, e até, não sei, dependendo do nível de conscientização do grupo colaborador, o grupo colaborador pode até achar que não precisa dar feedback para as pessoas, o que é um grande erro. Então, nesse aspecto de como eu me sinto quando eu vou receber um feedback, de novo, entram aqui vários traços culturais, né? Quando a gente se senta na cadeira da pessoa que vai receber, a primeira coisa que a gente se sente é vulnerável, né? A gente se sente vulnerável e assim, pronto, eu estou exposto, minhas fraquezas agora vão ser todas nomeadas e vão me criticar por tudo que eu fiz de errado. Então, nessas horas, a pessoa se sente frágil e, dependendo de como a coisa rolou, dos detalhes, porque cada caso é um caso, por isso é que é importante eu ter muito bem analisado. Primeiro, se é preciso eu dar realmente aquele feedback, né? Acho que a utilidade do feedback é fundamental. Antes de que eu me preocupe com outras coisas, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é: aquilo que eu vou falar para a pessoa vai ajudar em alguma forma? Vai fazer diferença, né? Se a resposta for sim, aí sim eu continuo com o processo, né? Mas quando a gente vai receber feedback, a história de estar em posição de vulnerabilidade, a primeira coisa que a gente faz é criar logo uma resistência, né? E muitas vezes, enquanto as pessoas estão falando para nós, a nossa mente não está aberta para ouvir. Enquanto a gente está ouvindo, a gente já está pensando aqui nas respostas, né? No como que eu vou contra-atacar aquilo que ele me disse. Mas isso não é verdade. E às vezes, dependendo de como o processo acontece, eu acabo trazendo aquilo para a minha personalidade, para a minha identidade e respondo da mesma forma, atacando a identidade do meu interlocutor. E aí ninguém vai para lugar nenhum, né? Então, para quando a gente senta na cadeira de quem está recebendo ou feedback, ou crítica, ou observação, seja o nome que você queira dar, a primeira coisa que o primeiro exercício que a gente tem que fazer, e que não é fácil, não estou dizendo aqui que é fácil, é o do desarme, né? De estar receptivo, de tentar entender aquilo que está sendo falado. E aí, como você acabou de dizer, se aquilo não faz sentido para mim, eu não tenho que me abalar por isso. Mas é importante que eu entenda que a forma como eu me vejo não necessariamente é a forma como as outras pessoas me veem. E eu posso me ver de um jeito totalmente fantasioso, que é muito diferente do que as outras pessoas realmente me veem. Então, é importante, é interessante eu saber como que as pessoas me veem e aí fazer essa contraposição aqui interna. Peraí. Eu achava que eu estava abafando, que eu estava fazendo o melhor, mas pelo visto eu não estou, né? E aí, se ninguém me diz isso, e se eu não estou aberto a receber esse tipo de crítica, como que eu vou melhorar, né? Aí eu queria tocar numa questão que é a questão do propósito, né? Que também tem muito a ver com algumas perguntas que a gente recebeu, que é a questão do seguinte: quando você tem o seu propósito bem alinhado, você sabe qual que é a sua empresa, qual que é os seus objetivos, aonde você quer chegar e tudo mais, as pessoas que estão junto com você, elas têm que estar alinhadas com o propósito. Porque se não tem esse alinhamento, muito provavelmente vai haver essa questão dos feedbacks serem bem complexos, né? E às vezes você está insistindo para encaixar um quadrado dentro de um círculo e não vai encaixar nunca, né? O carro com a roda quadrada, não vai andar nunca.
Então, eu acredito muito que, para evitar desgaste, a primeira questão que deve ocorrer é desde a contratação, né? A gente conversa muito sobre essa questão de contratar pelo técnico, né? E demitir pelo comportamental, que acontece demais. Só que a gente tem que perceber se a gente está contratando pessoas que estão alinhadas com o nosso propósito. Porque se isso não acontece, aí muito provavelmente vai haver um desgaste muito grande das duas partes, porque você está realmente tentando encaixar uma pessoa dentro da empresa que não tem nada a ver, né? E aí me chamou muita atenção uma pergunta que a gente recebeu, que é a questão de sócio, porque sócio é difícil de demitir, né? Como dar feedback para sócio que sempre acha que sabe mais que os outros. Ou que tá Difícil. porque às vezes o propósito de um sócio é um e o de outro é outro, né? Aquilo que a gente acha que mas como é que a gente faz esse alinhamento? Muitas vezes a pessoa ela está dentro de uma organização, mas ela mesma não está alinhada entre sócios mesmo. Às vezes um quer ir para um caminho, outro quer ir para outro, né? E como poderão andar dois juntos se não há concordância entre eles? Não tem como, é impossível, né? Então isso é muito importante a gente falar. Isso vale não só para colaboradores, como também para a sociedade, né? Isso vale para tudo, porque não adianta você ter um programa super bem montado de feedback, você tá muito bem estruturado, tem um RH lindo, maravilhoso e tal. Mas se você nem comunica qual que é o propósito da sua empresa, não tem transparência e espera muito das pessoas, não tem como. Você vai criar um programa de feedback maravilhoso, mas não vai ter resultado, né? Boa. Boa. É igual casal, né? Casal é a mesma coisa, né? Se os dois não estão dando feedback um para o outro, não estão aceitando, vai ser um problema. Eu tenho duas frases do feedback. Feedback é um presente. Se a gente encarar isso como um presente, e de fato cabe você tomar uma decisão. E eu escutei uma recentemente que feedback que nem assalto, não reage. Respondendo o que o Benê falou. É um assalto, não reage, fica na sua. Pensa depois, reflete, vai tomar a sua decisão da melhor maneira possível. Uma coisa que eu acredito muito é que o feedback ele não pode ser formal. Eu acho que quando a gente formaliza um feedback, fala, Benê, amanhã às 10 da manhã na minha sala para a gente fazer uma sessão de feedback. O Benê já vem com todas as armas possíveis, todas as defesas possíveis e não vai nem dormir à noite. O feedback tem que ser natural. O feedback tem que ser espontâneo, tem que ser um encontro, tem que ser casual ali, ó. Pô, vem cá, num reconhecimento, num feedback de melhoria, mas que tenha uma cultura de feedback. Senão você não desenvolve uma cultura, você desenvolve uma cultura do medo. Porque, olha, feedback com o patrão, ferrou. O cara já vai com medo extremo. Então, quanto mais natural, quanto mais cultural for o processo de você pedir e dar e receber feedback, é uma coisa. O Benê falou muito do feedback da postura do líder. O líder deveria ser o que mais deveria solicitar feedback para os colaboradores, para os subordinados. Ele deveria solicitar o feedback. Tanto dar e receber. O líder não está imune a errar. Muito pelo contrário, ele está num papel diferente ainda. Ele responde por várias pessoas. São várias pessoas olhando para ele de forma diferente. Então ele tem que entender essas pessoas, para conhecer as pessoas, pedindo feedback para elas. Então, se você é líder de uma área ou é dono de uma empresa, quanto mais feedback você tiver, mais argumento e mais fácil vai ser você dar feedback depois. Porque as pessoas, você vai ter uma percepção das pessoas. E por ter a percepção das pessoas, você sabe que uma gosta de ser reconhecida publicamente, a outra não gosta. Né? Uma não gosta de tal coisa, a outra gosta. Então você já começa a ter direcionamento no feedback e ser mais assertivo, como o Benê falou. Porque se você colocar um feedback padrão para todo mundo, é um problema. Né? Passar uma mensagem, tipo, feedback de melhoria de processo. Você não dá em público.
né? A gente não pode falar, ó, tem 20 pessoas aqui, você fala, ó, João, você fez isso, isso, isso. Pô, isso aí só desmotiva a pessoa. O feedback se dá individualmente, de melhoria, de ajuste, né? De algo que esteja desalinhado. Agora, o feedback positivo pode ser em conjunto, mas dependendo da pessoa, ela não gosta. Ela prefere individualmente. Então, o feedback ele precisa ser pedido sempre. E de uma maneira mais informal possível. Trate-o como um assalto, né? Não reaja, entenda, reflita e depois, se você tiver alguma questão, volte e converse. Essa autodefesa que a gente tem de as pessoas começarem a falar, você já começa a bolar a resposta que o Benê falou, que é muito importante e acontece de fato inúmeras vezes, é um grande problema. Então, considerar como um assalto é uma boa. Opa, beleza, pode levar tudo, fala o que tem que falar, amanhã a gente conversa. Amanhã eu venho com mais um trocadinho para ser assaltado de novo. A importância, o papel que o líder desempenha nesse processo de feedback é fundamental. Porque, queira ou não, ele é o espelho, né? E um dos desafios, é um desafio e também uma expectativa do líder é dele agir como modelo, né? Então, as atitudes que ele toma, né, vão refletir em como as pessoas na organização vão agir ou reagir, né? Então, se a liderança da organização, o chefe, seja lá o nome que você queira para dar para essa pessoa, aquela que está no comando, se ela demonstra que ela está aberta para receber esse tipo de eu não queria usar a palavra feedback propriamente, mas é isso. Se ele está aberto a receber esse tipo de retorno, né, esse tipo de comentário, esse tipo de avaliação, né, por que os outros colaboradores também não estariam, né? Então, é importante naturalizar o processo de feedback, né? O trabalho, a organização é um organismo vivo. As coisas ali não acontecem de 6 em 6 meses para você só dar feedback para as pessoas de 6 em 6 meses. Ou de em um mês, ou com hora marcada, né? Então, o feedback ele tem que acontecer sempre que é necessário, né? Então, não precisa ter agenda para fazer feedback, né? Eu também, ao longo da minha vida de trabalho em grandes organizações, eu também passei por essas situações. O ano inteiro sem feedback, né? 2 anos sem feedback. E aí, um belo dia, a pessoa chega e vem me criticar. Aí eu me achei no direito de dizer, mas espera aí, por que a gente não conversou sobre isso antes, né? Então, é importante, porque o feedback é a história do assalto, né? Mas o feedback é aquele guia, né? Imagina que você está seguindo a estrada de olhos vendados, né? E aí alguém vai, a hora que você desvia do caminho, alguém vai, e você tem que ir numa linha. Então, alguém vai lhe guiando, vai lhe levando umas para a esquerda, umas para a direita. Então, o feedback pode ser encarado dessa forma também. Tanto para o pessoal dos colaboradores, como para a liderança. Então, para você se manter naquele plano que você previu, planejou, alguém vai ter que ficar lhe guiando, porque uma hora ou outra você ou vai umas para a esquerda, umas para a direita, umas para cima, umas para baixo. Então, não é fácil, mas é uma grande responsabilidade das lideranças, né? Esse de ser exemplo na abertura para receber feedback. Agora eu quero fazer um comentário da minha experiência. Eu vivi uma crise existencial muito grande, porque como eu fui emancipada com 13 anos de idade e comecei a trabalhar e já em linha de frente, liderança mesmo, eu tinha uma dificuldade muito grande, porque eu queria muito ouvir feedback. Eu queria muito que as pessoas realmente me orientassem, me dissessem, e aí, como é que tá? E não tinha isso. Então, eu realmente tive uma dificuldade tremenda
E eu talvez, eu não tenho vergonha de falar isso não, e talvez outras pessoas também passam por isso, ou já passaram por isso, de ter que contratar profissional de fora para escutar o feedback. E ocorre muito isso, né? Muitas vezes por não ter essa cultura interna, e depois é que a gente passou a aderir a isso, aí a gente começou a fazer contratação. Uma delas foi a Cíntia, que foi muito legal, participou aqui com a gente, e várias outras pessoas que eu sou muito grata ao longo desses 20 anos, porque coisas que eu nem fazia ideia se era certo, se era errado, você começa a agir por falta de ter noção se é ou não é o correto, se deve ou não deve fazer daquela forma, né? Então, eu percebo que acontece isso, talvez com mais pessoas além de mim, e que realmente começam a contratar pessoas de fora para ter esse retorno que gostaria que tivesse tendo, justamente por não ter essa cultura implantada, né? Empresa familiar eu vejo que passa muito por isso também. Ou pequenos negócios, ou negócios em início, né? Eu vejo que acontece muito isso, justamente por não ter essa noção, não saber como lidar, ou não ter essa cultura implantada, não tem muito disso, né? E o pessoal não está muito habituado a isso, não está muito acostumado, pelo menos de onde eu venho, não tinha muito esse hábito. Ah, vamos conversar, vamos trocar essa. Ao longo do tempo, eu fui implantando isso, mas foi uma cultura realmente do medo que foi sendo quebrada. E isso não é da noite para o dia, isso leva bastante tempo. E vai muito desse olhar de enxergar o humano, inclusive para si próprio, né? Porque o líder ele também é um ser humano, ele também tem sentimento, ele também tem as suas questões a serem resolvidas, né? Então, tudo isso é importante ter essa avaliação, porque quando a gente trata de dar e receber feedback, tem muito dessa questão da exigência para que o líder seja assertivo, né? E para que ele dê esse retorno para a equipe sempre da melhor maneira possível e tal. Mas e o outro lado também, né? É legal isso que o Alisson acabou de colocar aqui para a gente. Seria algo cultural do nosso país? Eu penso que sim, eu acredito muito que sim, justamente pelo que o Benê trouxe no início para a gente, né? Aqui a gente preza muito por essa questão de relacionamento, né? E tem muito dessa dificuldade da gente dar e receber retorno, né? Muito disso. Então, eu queria trazer esse relato, essa experiência minha, porque realmente foi uma questão que eu passei muitos anos em busca disso. Eu falo, poxa, eu queria um dia trabalhar em uma empresa que eu fosse CLT para poder eu ter retorno, né? Porque não que a gente pensa assim, nossa, mas é um privilégio. Realmente é um privilégio. Por um lado, por outro, não. Porque você realmente vai por instinto, vai por erros e acertos, às vezes erros que não precisariam ser cometidos, erros graves, que poderiam ser contornados e que muitas vezes, por justamente falta dessa cultura de feedback, isso acaba prejudicando muito as organizações. Então, essa é a minha experiência que eu gostaria de contribuir. Muito bom, boa contribuição. Respondendo à pergunta do Alisson, se é algo do nosso país, indiretamente sim, como o Benê falou, mas eu acho que a cultura do feedback está muito ligada ao modelo de gestão das empresas. Se eu tenho um modelo de gestão de comando e controle, eu sou gerenciado pelo medo. E o medo não me faz questionar o meu líder. Não me faz dar feedback para o meu líder. Me faz repetir para não perder o meu trabalho. Então, aceitar tudo facilmente para que eu não perca a minha posição, o meu trabalho, o meu sustento. Então, esse é um problema sério. Porque o modelo de gestão está totalmente ligado a como a cultura da empresa está em relação ao feedback. Então, o feedback ele é importante quando eu tenho um modelo de gestão mais de alinhamento, autonomia, responsabilidade, onde eu tenho a abertura que o Benê falou, se o líder aceita receber, ele mostra como um exemplo que o feedback é algo construtivo.
que o feedback é importante. E ninguém está preparado para nada. A Regiane acabou de falar do exemplo dela, 13 anos, quer ser líder. Ela não tem bagagem. Ela está em formação, ela precisava de ter conteúdos para se formar. Então, ela estava sedenta de informação. E todos os líderes que vão estar lá vão buscar a mesma coisa. Eu tô sendo um líder efetivo ou não? Quem vai dizer isso são as pessoas que estão abaixo de você. E não você. Não é a sua percepção que vai dizer, nossa, eu sou o cara. Não, não é. Quem vai dizer é a percepção das pessoas, sejam de baixo, de cima de você e lateralmente também é importante. Então, o feedback, quanto mais você olhar para o feedback de maneira abrangente, melhor para você. Tanto é que a gente fala que assim, o melhor cliente é aquele que reclama. Aquele que não reclama não volta mais, certo? Então, o feedback é isso. Um cliente que reclama é um cliente que dá uma oportunidade de você ajustar alguma coisa que não está bom. Da mesma forma como o líder, um funcionário que dá um feedback para o seu líder, ele vai mostrar para você algo que não está bom. E algo que você pode ajustar. Agora, se fica sempre naquele pedestal, né? O poder está na liderança e o resto obedece, isso não é uma cultura. Isso nunca vai acontecer, feedbacks genuínos e autênticos entre as partes. Porque uma vê a outra em outro patamar, como inatingível. Por isso que eu falo um pouco do cultural do nosso país. O cultural do nosso país está no modo de falar, né? De você, que nem o Benê falou, de você rodear muito, trazer muitas flores, neon, essas coisas, para dizer uma coisa e não ir direto ao ponto. Isso é uma coisa. Mas quando eu tenho um modelo que não me permite fazer isso, é outro totalmente diferente. E aí não é só país. Aí é uma questão de evolução de modelo de gestão que a gente está passando hoje. Passando no modelo de comando e controle para outros modelos mais efetivos. Eu acredito, eu concordo com você, Marcelo. E parte da dificuldade é porque as pessoas não são treinadas para fazerem esse tipo de conversa, principalmente as mais difíceis, da maneira correta, que é o que a gente vem falando desde o começo. E confundem as coisas, né? Personalizam, vão na identidade, vão nos valores e tudo mais. E a coisa fica muito mais fácil quando a gente atenta para 3 pontos bem simples, né? A primeira coisa que a gente precisa ver é a seguinte: qual é a situação? O que aconteceu? Né? Qual foi o fato? Né? Então, entender. Então, para eu fazer isso certo, eu preciso entender. Então, não vai naquela de só ouvir o que as pessoas dizem, ou de ouvir só um lado. Sei lá, por exemplo, você vai fazer, houve alguma divergência entre 2 pessoas e você precisa mediar ou qualquer coisa assim. Precisa falar com um, precisa falar com o outro. Então, ter todas as informações. Quanto mais dados você tiver da situação, mais imparcial você vai ser, menos subjetivo e mais direto você vai ser. Então, entenda primeiro qual é a situação. Né? Depois, o que foi feito? Né? Qual foi a ação que foi tomada? Né? Qual foi a tarefa que foi executada? O que de fato aconteceu? Mas o que aconteceu de fato, não o que alguém disse que fez ou o que alguém queria fazer. Eu posso ter um procedimento que me diz perfeitamente o que eu tinha que fazer, mas eu não segui o procedimento. Então, o que foi que eu fiz de fato? Né? E a outra coisa é qual foi o resultado que isso gerou. Né? Então, a partir do momento que eu vou dizer, olha, a situação era essa, foi feito isso e o resultado foi esse. Não tem por onde as pessoas ficarem. Você não está personalizando, você não está indo em valores, você não está indo na capacidade, na habilidade de ninguém. Você está indo no fato. Era para ter chegado, sei lá, era para ter feito 10, né? Foi feito 5. Pronto. Agora, a partir daí, o feedback não se encerra só em você dizer o que a pessoa fez de certo ou de errado, mas se for o caso de um feedback de melhoria, né? O que pode ser feito da agora em diante. Né? A conversa não termina só em você dizer o que fez e o que não fez. Né? O que pode ser feito e como que eu posso lhe apoiar. Né? Então, a missão do líder é muito mais complexa do que só chegar para o cara e dizer isso está certo e isso está errado. Né? Uhum. Então, o estilo da liderança coaching é exatamente esse. Né? Você analisa, você identifica as responsabilidades, aí você vai conversar com as pessoas. O feedback é a ferramenta número 1 do líder coach. Né?
Porque ele vai conversar, ele vai discutir, vai conversar, vai entender o que aconteceu. E a segunda parte, depois desse entendimento, é o que eu posso fazer para lhe ajudar? Vamos sair dessa. Né? Então, quando esse processo é feito dessa forma, tanto quem aplica como quem recebe passa a ter uma visão diferente da coisa. Né? Então, não chegaram para mim e só disseram, você não fez isso certo ou você fez isso certo. Não. Primeiro é que me falaram algo que realmente eu fiz errado. Então, não tem nada a ver, não tem nada a ver comigo, tem com o que eu fiz e qual foi o resultado que isso trouxe. Né? E aí, a partir daí, que ações eu posso tomar para melhorar. E aí as pessoas, normalmente, isso é muito fácil, porque a gente não é treinado para isso, né? E aí acaba entrando as questões culturais, né? Nós somos movidos pelo relacionamento. Culturas como os americanos, muitos europeus, australianos, a relação do trabalho deles é a da tarefa. Você recebe uma tarefa para fazer, uma missão, e você cumpre a missão. Então, qualquer coisa é em cima do que foi acertado versus o que você está entregando. Né? Aqui não, aqui a gente esquece isso e é muito levado para a história do relacionamento. Mas, dando um passo atrás e voltando na questão da tarefa, né? Da missão, do que... Se, por exemplo, achar que tarefa, eu estou trazendo um negócio muito fechado, né? O que foi combinado com o que foi feito, né? Para suavizar e liberar de algum termo que eu possa achar que me prenda. Né? A conversa é em cima do que nós acertamos e do que realmente aconteceu. Né? É um PDCA mesmo, Alisson. É contínuo. Feedback tem que ser contínuo. Quer falar alguma coisa, Regiane? Posso falar? Não, eu penso que seria legal a gente comentar também essa questão daquela pergunta de como separar, que é basicamente o que a gente já tem falado, né? Como separar pessoas de processo. E aí vai muito da questão cultural mesmo, né? Muito dessa questão, assim, por mais que você fale, tente ser o mais assertivo possível, tenta realmente fazer com que a pessoa entenda a importância dela, o quanto ela consegue fazer melhor, fazer diferente e tudo mais, eu percebo que ao longo da minha caminhada aí, é raro a pessoa que não entende como se você estivesse falando dela, como pessoa. É muito raro quem leva para o profissional. Não, é muito raro. Aí eu posso até falar, a Andréa, eu acredito que ela ainda está aqui, mulher é muito assim também. Eu vejo que tem mais esse lado do emocional mais aflorado, é mais complicado, né? Principalmente um time mais de mulheres, aí eu percebo que isso é uma coisa que fica mais complexa. Isso é verdade. Bom, cada ser humano é diferente um do outro, né? Não tem uma regra básica para ninguém. Mesmo as mulheres, dentre as mulheres, elas são diferentes, os homens também. Como separar pessoas de processo? O primeiro elemento fundamental é inclusão. Quando você se inclui junto com a pessoa na solução do problema, vira processo. Quando você fala assim, eu vou dar um feedback para o Benê. Benê, vamos ajustar isso aqui, o feedback de qualquer forma, né? Vamos ajustar isso aqui, o processo está errado. O que a gente pode fazer para melhorar ainda? A gente pode fazer para melhorar. É um caminho. Porque quando eu jogo o micro no ombro do Benê, aí a possibilidade de ser pessoal é maior. Uma coisa é importante, o líder, ou quem vai dar um feedback para a pessoa, para ajudar a pessoa a melhorar, não deve fazer por ela, mas deve ajudá-la a achar um meio de fazer melhor. Então, quando a gente faz isso, eu começo a visualizar o processo. Vou dar um exemplo. Na minha experiência, tinha alguns feedbacks para dar, às vezes, e eu sabia onde estava o problema, sabia tudo. Mas o que eu fazia? Falou, vem cá, Benê, me ajuda aqui, ó. Tem alguma coisa errada no procedimento
que está dando esse erro. Vamos rever para a gente evitar que isso aconteça novamente? Então, eu e o Benê, a gente revia todo o procedimento. Aí o Benê, de duas uma, ou o Benê falou, nossa, olha, eu esqueci esse passo aqui, realmente, não precisa mudar o procedimento, eu errei. Não, beleza, Benê, tem alguma coisa para fazer para não acontecer de novo? Me fala que a gente já faz já. Precisamos orientar alguma coisa? Não, beleza. Ele entendeu, assumiu, tá ali, foi no processo. A outra, não tem, realmente o procedimento é um erro. Aí o Benê e o líder ajustam. Então, quando a gente faz esse tipo de inclusão das pessoas, elas sentem parte da solução e não do problema, ajuda você a minimizar essa questão da pessoalidade. Né? Eu acho que o líder não é você apontar o dedo na ferida e dar uma cutucada para apertar um pouco mais, para deixar mais aberta a ferida, não. É como é que você ajuda a resolver aquilo. Porque todo mundo vai errar, ninguém está preparado para nada. Né? A gente começa a criar processos inovadores cada vez mais frequentemente. E por ser inovador, eu não tenho uma referência anterior. É novo. E por ser novo, a possibilidade de errar já até 50-50. No mínimo. De você fazer uma coisa que não esteja exatamente na ideia, na expectativa que você tinha. Então já é aceitável. Essa cultura de aceitar o erro é um outro problema. Como é que a gente aceita melhor esse erro? O erro é normal. Ele não pode ser punido. Porque é muito fácil eu fugir do problema demitindo um colaborador que errou e pegando o outro achando que ele não vai errar nunca. Então, o pior erro da vida da gente como gestor é esse. Ou eu consigo evoluir com a pessoa e eu vou evoluindo ao longo do tempo e ela me ajuda a evoluir também como gestor, ou senão a gente vai saindo das empresas. Ah, não gosto do meu líder, eu vou embora. Como se a outra empresa tivesse só líderes excepcionais. Não tem. Ou enfrenta o problema em conjunto, e aí peço ajuda. Se o líder não ajuda, eu falo, então, me ajuda aqui a resolver isso aqui. Ou eu vou ficar no lado pessoal, e o lado pessoal vai tomar decisões que não são coerentes. São totalmente imaturas, muitas vezes, né? E a última coisa que eu queria falar é foco na solução, não no problema. Para que esse processo de feedback seja um processo produtivo, né, que ajude tanto quem recebe quanto quem fornece, ele precisa ser entendido primeiro como uma coisa natural, não é? E era o que o Marcelo estava falando. Quando as pessoas fazem dessa troca de receber e dar informação uma coisa natural, voltada para o que as pessoas fazem, isso tira o foco das pessoas, que era o que a gente estava falando, né? Como separar as pessoas dos processos as pessoas dos processos produtivos ou quaisquer processos que elas lidam nesse processo de feedback. Então, se as pessoas estão acostumadas naquele ambiente de trabalho ou não, né? Pode ser em qualquer ambiente. Se as pessoas estão acostumadas a trocar esse tipo de conversa, esse tipo de informação, a ouvir o que as pessoas têm a dizer para ela e a serem incentivadas a dizer o que elas pensam, a participarem do processo decisivo, porque é realmente uma coisa natural. Né? Então, a primeira coisa é naturalizar isso, né? Envolver as pessoas. Né? O objetivo maior de um processo de feedback é você buscar uma solução para algum problema. Então, essa solução precisa ser construída nos dois lados, né? De todos os lados envolvidos, tanto do colaborador quanto da liderança, por exemplo. Né? Marco, meu amigo Marco entrou aí. Faz tempo que nós não nos vemos. E que exista uma mudança de mentalidade, né, Benê? Sim, exatamente. Né? E que se torne realmente algo mais natural dentro das organizações, né? Que exista abertura para isso, que o líder, como você colocou muito bem, que ele faça esse papel de realmente ele puxar essa questão do feedback, né? E ele incentivar não só com a equipe, mas perante ele também, isso é muito importante, né? Para que exista essa mudança realmente de mentalidade, porque é algo cultural mesmo.
né? É algo que ocorre muito dessa questão de medo de perder as relações e trazer muito para a questão do pessoal, né? Você colocou de uma forma muito boa a questão de ser mais imparcial e menos subjetivo, né? Isso é muito importante também. É, é. E, e essa é a grande sacada, né, do feedback. É você trabalhar em cima do que foi feito. Desculpe. Do que foi feito, por que foi feito, quais foram as razões que levaram aquela determinada ação, aquela determinada atitude ou aquele determinado comportamento, e o que pode ser feito para que isso melhore ou não aconteça mais, né? Então, é um processo de formiguinha, né? Que as pessoas vão fazendo de grão em grão, mas que é perfeitamente possível. Então, se isso entra na cultura daqueles que estão envolvidos naquela atividade, isso passa a ser a ferramenta mais rica que pode ter para o crescimento de todo mundo. Com certeza. Obrigada, Algisa. É, Muito bom. Fiquei feliz com o seu feedback. Realmente, porque a maternidade não impede a gente de continuar, né? E fico feliz com o seu comentário, porque e realmente é um ponto que mexe muito comigo e é muito importante falar. A maternidade, ela só agrega, só melhora a gente, né? E é natural, tá aqui, e meu marido chegou agora, tá ali cuidando dela, e é isso, a vida continua e ela faz parte de tudo isso e vai crescer vendo a mãe fazendo tudo isso aqui. Então, tá tudo certo. Obrigada, Giz. esse movimento de pandemia trouxe isso, né? Porque como as pessoas passaram a trabalhar de casa, a vida doméstica se incorporou cada vez mais, que já não dava para separar, né? Na vida profissional. Então, E entender que a gente é ser humano, né? Eu achei esse ponto muito importante para a questão do feedback, para a gente trazer essa questão também para o nosso assunto de agora, né? Porque as pessoas elas tentam desvincular o pessoal do profissional e não acontece, isso não existe. É uma pessoa, não tem como você desvincular, tem como você focar no processo, né? Tem como você focar na questão do problema em si, né? Mas desvincular a pessoa do. Não tem jeito, somos seres humanos, né? Não tem como falar para a pessoa, olha, deixa sua vida pessoal da porta para a rua. Isso é uma mentalidade que hoje não tem como mais. E é bom as pessoas refletirem sobre isso. Não tem como você desvincular. Às vezes a pessoa está com um problema ou está com um filho doente em casa, como que a cabeça dela vai estar 100% focada e com rendimento total no trabalho? Isso não existe, né? Então, compete não só aos líderes, mas a todo o corpo, né? Independente de se é líder ou se não é, entender que todos somos pessoas, inclusive líderes são pessoas, né? Às vezes a pessoa não está num dia legal, ter essa questão de normalizar as relações, né? Fazer com que as pessoas entendam que são seres humanos, pode ter erro, tem que ter essa questão de superar, né? Superar o erro, inclusive, né? Entender que é natural, que somos seres humanos, a gente erra, a gente acerta, e reconhecer isso e seguir em frente é muito importante. Isso faz com que tenha um crescimento muito grande no ambiente de trabalho, né? E com que as relações melhorem, né? E tenha essa mudança no ambiente. Isso é muito importante. a Giza está dizendo que é preciso outra live para falar da maternidade do trabalho, né? É verdade. E a gente fez uma muito legal, exatamente sobre esse assunto que a gente quis trazer em uma live do Olho do Dom, mas é bom a gente voltar a falar desse assunto, sim, porque
realmente a pandemia ela trouxe reflexões muito importantes. E a questão da maternidade na pandemia, com a mulher, a relação da mulher com o ambiente de trabalho e a maternidade é uma questão muito importante para a gente refletir. Eu vivo na pele agora, toda essa questão. O Marco está dizendo exatamente isso também, né? Que o pessoal e o profissional que não se separam, né? Dessa vez ficaram mais próximos ainda. Né? Com certeza. Então, a hora que eu entro no meu ambiente de trabalho, eu não deixei de ser a pessoa que eu era quando eu estava na minha casa. E quando eu volto para casa vindo do trabalho, eu também não deixei de ser a pessoa que eu era quando eu estava no trabalho. E agora, na pandemia, juntou as duas coisas. Era trabalho e casa ao mesmo tempo. Que a casa era o trabalho. Uma coisa que a gente comentou muito nas últimas lives, engana-se quem diga que não perdeu ou sofreu de alguma forma com a pandemia, né? Além da questão do financeiro, a questão das perdas de vidas e tudo mais, o emocional, o psicológico das pessoas foi extremamente abalado, né? E isso foi tema de uma live nossa pela questão como a gente é um grupo que fala o olho do dono, né? Mas e o dono nisso tudo, né? Porque ele também sofreu, ele também sofre, ele passou por N questões emocionais e tudo, e a gente precisa também refletir. Pensamos muito em capacitação de colaboradores, em desenvolvimento de pessoas, mas e o dono, o líder? Todo esse olhar para pessoas precisa ser feito, né? Entender que todo um conglomerado é pessoas. Por mais que a gente está vivendo a questão da tecnologia cada vez mais incorporando no ambiente de trabalho, melhorando as questões de trabalho nosso e melhorando o nosso dia a dia, mas não deixa de ter pessoas por trás e a gente precisa ter um olhar atento a elas, né? Inclusive, essa mudança de mentalidade de cultura para a realização de feedback só vai acontecer a partir do momento que a gente dá um olhar para o ser humano. Isso só vai... Triste quem sair dessa pandemia e não tiver esse olhar. Porque se tem um ganho que a gente pode chamar de ganho com essa pandemia, é esse olhar para o ser humano. E se isso não acontecer, infelizmente, a pessoa não viveu a pandemia. Bruno está mandando uma mensagem para nós. Obrigado, Bruno. Eu concordo contigo. A humanização, né? Inclusive, essa é uma tendência, né? Então, se fala muito em qualquer coisa, qualquer processo humanizado, né? Que é exatamente trazendo o elemento fundamental dessas coisas todas, que é o homem, né? Então... Se ele não for o centro dos processos, ou pelo menos considerado como um dos componentes importantes dos processos, principalmente esses processos administrativos ou processos em que o elemento humano ainda é fundamental, que por incrível que pareça, o homem é o elemento principal do processo, mas é totalmente desconsiderado. Então, torná-lo, dar a ele o mérito que ele precisa ter nesse tipo de atividade vai fazer toda a diferença. E o feedback, que era o que a gente estava falando na outra live, faz exatamente essa ponte, entendeu? O feedback faz exatamente isso, faz com que as duas partes humanas importantes numa organização conversem, que são os líderes e os colaboradores, né? E respondendo para o Gias agora, eu penso o seguinte, a partir do momento que uma pessoa já tem um olhar mais voltado para o humano dentro da empresa, as coisas, mesmo que com um trabalho de formiguinha, já começam a ter mudança. E as coisas já começam a ter uma evolução. Bom seria se os líderes também tivessem esse pensamento, porque aí você consegue realmente resgatar esse olhar para o humano, né? Mas essa questão cultural, ela é muito
muito importante a gente refletir sobre ela, a pensar em não robotizar. Esse é o grande erro. Eu percebo muito isso. E a questão de propósito, né? Quando a gente tem um propósito bem alinhado e transparente perante a equipe, faz toda a diferença, inclusive para a realização de feedback, né? A contratação já muda, né? Inclusive a demissão já muda, porque você não demite a pessoa pelo simples fato de que ela não agrega na sua equipe. Muito pelo contrário, às vezes é até para o desenvolvimento dela. Às vezes as pessoas elas seguem caminhos opostos e é natural que isso aconteça, as mudanças acontecem sempre. Então é preciso entender o tempo. A gente agora está vendo uma geração nova crescer que ela quer se desenvolver e quer aperfeiçoar. Ela não quer passar muito tempo, às vezes, dentro de uma mesma organização, porque ela quer crescer, quer evolução, quer mudança, quer viver experiências, né? A gente vem de uma nova cultura de experiências, muito mais do que aquela visão antiga do passado de estabilidade. Não existe mais isso. As pessoas querem viver algo novo, né? Sempre. Então, a gente precisa entender o tempo dessa geração nossa também. E essa geração nova que está chegando. Então, eu realmente acredito em mudança, sim, desde que alguém puxe ela. E é necessário que isso aconteça. Em todo lugar, e seja nas relações familiares, em tudo, isso é muito necessário. Okay. Bom, Regiane, a gente vai continuar. Qual é a sua proposta? Minha proposta é convidar esse pessoal que está aqui para participar da nossa live toda quarta-feira, às 19 horas. É um trabalho de formiguinha, assim, que a gente está fazendo, pela troca de experiência, que é muito rica, né? A gente doa o nosso tempo, que é mais do que dinheiro. Eu escutei isso hoje em um papo do Clubhouse, muito legal que eu escutei. E realmente é verdade, se tem algo que a gente pode doar para alguém muito mais do que dinheiro, é o nosso tempo, né? A nossa experiência, a nossa bagagem. Então, a gente está aqui para isso. Então, participem das nossas lives toda quarta-feira, às 19 horas, que é justamente com esse intuito de mudança de mentalidade, mudança de cultura, e a gente está aqui para isso, para fazer esse papel. Divulguem, participem, contribuam, dê dicas, sugestões, sigam as redes sociais do Olho do Dono, e estamos aqui à disposição para contribuir e fazer essa ponte de troca de experiência. E só para contextualizar, a gente essa é uma segunda, é um complemento da live que a gente começou às 7, e quando deu 1 hora de relógio, o Instagram cortou. Então estávamos eu, Regiane e Marcelo Coleoni, nós estávamos discutindo sobre feedback, sobre dar e receber feedback, e a gente estava numa discussão na minha avaliação muito produtiva, né? E aí ela, infelizmente, por conta do tempo do Instagram, a live foi cortada. E aí eu e Regiane, nós voltamos para fazer a conclusão, a amarração do assunto. Né? Mas todas as quartas, às 19, estaremos aqui. Muito bom. Obrigada, meu amigo. Obrigada a todos que participaram. Prazer, Gisa. Obrigado, Gisa. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Bruno. Não sei quem mais ainda está aí. Marco, meu amigo, que deu uma contribuição também, falando da humanização, da junção, da não separação do profissional com o pessoal. Né? Que ótimo. Obrigada, Bruno, também participou, todos eles. Obrigada a todos. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.